resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo deixarei, tudo entregarei. Continua adorando a Deus. Só a ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Glória a Deus. Vamos sentir a tua presença, Espírito Santo. São felizes estar aqui essa noite. Se não estiver feliz, eu vou orar para você ficar feliz. Eu não sei, hoje eu acordei com uma felicidade tão grande que eu achei que eu tinha ganhado na loto. Sabe, eu estava tão feliz de manhã assim, eu falei, Jesus, que alegria é essa que está invadindo meu coração? A gente lembra que o Espírito Santo é melhor que qualquer dinheiro, não é verdade? Eu andava hoje bem cedo pela manhã, orava por alguns de vocês, irmãos, eu encontrei com uma ali que eu falei, orei por você hoje. E encontrava assim a presença de Deus em cada aspecto da natureza e louvava a Deus por tudo. E uma alegria invadia meu coração. Eu falei, como é bom servir ao Senhor, né? As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que servem ao Senhor, sabia disso? Não são as que têm mais dinheiro, não são aquelas que estão nas melhores casas, são aquelas que servem ao Senhor, nosso Deus, amém? E essa noite a gente vai ouvir de Deus. Quantos estão preparados para ouvir de Deus? Glória a Deus. Eu queria abrir uma palavra, que você abrisse uma palavra, só como introdução. A minha mensagem não está em cima desse texto, Atos capítulo 2, você conhece essa passagem, com certeza você já ouviu ela, se você é um pentecostal, uma igreja que acredita no dom do Espírito, no batismo com o Espírito Santo, você com certeza, talvez pode até citar de cor esses versículos que eu quero ler, como introdução a essa mensagem. Atos 2, versículos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa passagem, com certeza, se você crê no dom do Espírito Santo, quando você a lê, não tem como não sentir um calor, uma alegria no teu coração de saber que essa presença do Espírito Santo está entre nós. Amém? Domingo passado eu subi nesse púlpito para a intervenção dentre o período de louvor e o momento que nós estaremos adorando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E a presença de Deus estava tão forte aqui, e eu claramente quase que podia tocá-la. E eu dizia aos irmãos, eu tenho no meu coração um sentimento, uma expectativa que as águas do Espírito estão se enchendo, como se tivesse uma barragem bem grande. E bem pronto essas águas transbordarão e romperão essa barragem e virá sobre nós. Quantos se lembram disso? E eu cheguei a usar uma alegoria dizendo de um parque aquático, que eu não me recordo se é aqui ou no Brasil, de um balde bem grande, que na parte de crianças de recreação, ele vai se enchendo devagarzinho, mas quando ele se enche, ele se torna, ele vira e cai sobre as pessoas que ali debaixo estão. E eu dizia, olha, eu sinto isso, que a presença assim, está como derramando, e muito em breve, muito rápido, ela vai ser derramada de forma abundante sobre nós, e nós veremos a presença de Deus agindo sobre nós. Eu disse isso, e a semana inteira essa palavra, essa intervenção, esse comentário do Espírito ardia no meu coração, e eu pedi a Deus que confirmasse algumas coisas que estavam dentro de mim. E a verdade é que de vez em quando o Espírito Santo nos dá uma aula de teologia, né? Nos ensina a palavra, porque Jesus disse que foi para isso que ele veio. E o Espírito Santo começou assim a falar no meu espírito algumas coisas, e eu não sei, eu disse para minha esposa, comentei com o pastor, eu tive uma visão, um sonho,
que como se não fosse mais essa expectativa, porque Deus estava me falando, falou: filho, você está falando de algo que virá, você está falando de algo que está por vir, mas eu quero te dizer, já veio, já está aqui, a presença que você está falando já está entre vós, o derramar do Espírito Santo já aconteceu, o Senhor já enviou aquele que estaria conosco todos os dias. Se você é cristão, você, claro, sabe disso, que no dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo fez morada em você, o Espírito Santo passou a habitar com você, o Espírito Santo passou a caminhar com você no seu dia a dia, você agora entende as coisas de Deus, seus olhos foram abertos, e se você, nesse caminhar com Deus, participa de uma igreja que crê no dom do Espírito Santo, com certeza foi encorajado a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque ele já veio, ele já aconteceu e ele está aqui disponível para nós hoje. É interessante que eu falo isso, parece que você não crê que ele está disponível para nós hoje. O Espírito Santo já foi enviado. Então quando eu falava, o Espírito Santo falava comigo, falou assim: filho, já veio, já está aqui, as águas já foram derramadas sobre vós, vocês que nasceram de novo, as águas já estão aqui. E aí onde eu conflitava com o Senhor, então onde está o regozijar dessas águas no nosso meio, onde está a presença dessas águas no nosso meio? Aí foi onde Deus me fez ir a uma passagem que eu quero que agora você abra comigo, e a gente vai gastar um tempo nela para entender o que o Espírito Santo quer falar com a gente. Ezequiel, um dos livros mais proféticos que tem na Bíblia, capítulo 47, se você puder abrir a sua Bíblia, Ezequiel 47, mantenha aí ela aberta, talvez você precise sublinhar essa parte da sua Bíblia. Ezequiel 47, versos 1 a 12, tem várias traduções. Ezequiel é meio difícil de achar, né, irmãos? Depois de Gênesis, antes de Mateus, ficou mais fácil, né? Brincadeira, você puxa aí rapidinho Isaías, quando você achar Isaías, passa uns poucos livros logo depois, você vai encontrar, bem rapidinho. Isaías é fácil de encontrar, porque muitos capítulos. Vamos lá. Depois disso, uma visão que Ezequiel estava tendo, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que em algumas traduções vai estar 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, ou tornozelos em algumas traduções. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos, ou cintura. E mediu mais 1000, e era um rio que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar andando. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem para o deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrare este rio viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio.
Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus carchos e os seus pântanos não tornarão-se saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, as suas margens, de um e do outro lado, nascerá toda a sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Glória a Deus por a tua palavra, Senhor. Irmãos, como eu disse, eu não sei se era uma visão, eu via claramente esse texto. E eu olhava assim e falei, Senhor, o Senhor está falando com a gente de alguma forma aqui. As águas do Espírito, esse derramar aqui no texto de Pentecoste, no texto de Atos 2, é figurado como fogo, é figurado como línguas repartidas como fogo. Era a presença do Espírito Santo. Era essa promessa de Jesus em Lucas 24, 49, que eu citei semana passada quando preguei a mensagem. É a tão aguardada promessa de Joel, capítulo 2, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizariam, teriam visões, os vossos velhos. Algo tremendo da parte de Deus, aguardado por muitos e muitos anos, finalmente chegaria. E o livro de Atos declara que esse dia chegou. O tão esperado dia da presença do Todo-Poderoso em nós, agindo através de nós. Está aqui entre nós. E aí quando eu questionava Deus, falei, Senhor, por que nós não sentimos essa presença? Deus falou assim, é porque o rio está aí, e as pessoas não estão entrando no rio. As pessoas não estão caminhando em direção ao rio. E aí quando eu acordei, eu vi essa mensagem, esse texto de Ezequiel. Ezequiel é justamente isso, fala da experiência desse homem, que é tomado, a gente não sabe se por um anjo, por uma pessoa, que faz com que ele perceba algo que estava ali, mas era imperceptível. Algo que já existia, mas ele não tinha visto ainda. Ele é tomado pelas mãos e é levado para observar as águas. Quantos querem observar as águas do Espírito essa noite? Eu oro que os seus olhos possam ser abertos, como eu preguei a semana passada, e você possa ver que o que você mais precisa já está aqui. Que a solução de todos os seus problemas já está aqui. Mas os seus olhos precisam perceber que as águas do Espírito já estão entre nós. Que a presença do Senhor é real, como eu e você estamos aqui. O texto fala que ele foi então tomado e foi levado por essa pessoa a ter uma experiência com as águas. É interessante que o texto diz que ele foi chamado para ver que as águas estavam no templo. É interessante que tem pessoas que ainda não perceberam que existem águas do Espírito no templo. Você sabia disso? Pessoas que ainda não perceberam que a presença do Senhor está no templo. Que a glória do Senhor está no templo. Há pessoas que ainda não conseguiram enxergar que Deus está entre nós. Que a vida que Ele produz está aqui. O Espírito Santo de Deus. Nós cantamos uma música há poucos dias e temos cantado várias vezes na igreja, que diz assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. Eu sou um cantor, né? Esse é o desejo do meu coração, sermos inundados por sua glória, Senhor. A gente está cantando essa canção e eu fiquei pensando nessa canção durante a semana, que nós estamos pedindo para ser saciado de uma coisa, como se essa coisa, como se essas águas estivessem longe de nós. E a gente está a clamar como se essas águas estivessem a quilômetros e quilômetros daqui. Deus, envia essa água, sacia nossa sede. E é como se eu estou contando para os irmãos, mas é como se agora fosse preciso de alguém pegar pela mão, pega na mão da pessoa que está do teu lado,
Pega na mão dela e fala assim: hoje Deus, diga para ela, hoje Deus vai te levar para perceber que essas águas já estão aqui. Amém? Que essas águas já estão aqui. Sacia no Senhor, como se as águas estivessem do lado de lá. E Deus está dizendo: as águas já estão saindo pelos umbrais do templo. As águas estão correndo pelo templo. E Ezequiel foi chamado para ver as águas que corriam no templo. Águas que saíam. Deus quer nos encher, querido, mais do que você quer ser cheio. Você sabia disso? Deus quer muito mais derramar sobre a tua vida e saciar a sua vida, mais do que você quer ser cheio. E eu quero te dizer uma coisa: essa presença de Deus que é profetizada, que já aconteceu, é para nós, é para hoje, é para aqui, é para agora, e ela vai acontecer. Amém? Porque Deus quer. Porque Deus quer uma igreja viva, Deus quer uma igreja fervorosa, Deus quer uma igreja incendiada, Deus quer uma igreja avivada. Irmãos, não depende de mim e de você somente, depende de Deus, e se Deus quer, vai acontecer. Da nossa parte é um pouquinho que a gente tem que fazer, é bem pouquinho, porque as águas já estão aqui. Há um ditado que diz: junta a fome com a vontade de comer. A necessidade que a gente tem de Deus, com a presença de Deus que está no templo, com a presença de Deus que está aqui. O que nós mais queremos é ser saciado pela presença de Deus. O que a gente mais quer é ser saciado. Na visão do profeta, ele é convidado a sair e caminhar um pouco nessas águas. O que significa se caminhar pelas águas? E o que a gente pode aprender de forma prática para nós hoje? Eu tenho certeza que tem uma lição de Deus para nós nesse texto, senão Deus não tinha ardido no meu coração a semana inteira. O que Deus quer falar com a gente? No texto que você leu, diz que ele foi convidado a andar, depois que observou que havia as águas desse rio. As águas saíam e formavam um rio. As águas iam e formavam um grande rio. E ele falou: vamos andar nessas águas. E ele foi, diz o texto, 1000 côvados, 500 metros. Ele andando, as águas deram no seu tornozelo. Bem, a gente quer a presença do Espírito, a gente quer receber essas águas de Deus que já foram enviadas. O que significa essas águas no tornozelo? O que significa isso? Isso é o nosso caminhar. Tornozelo fala de caminhar. Fala do nosso início com Deus. Ninguém irá receber essa presença de Deus prometida se não tiver iniciado a sua caminhada com Deus. Sem ter entregado o seu coração para Jesus verdadeiramente. Entendido que Jesus é o único que pode nos salvar e nos levar para o céu. E quando já fizeram essa decisão, pode dizer: glória a Deus que eu já fiz. Águas no tornozelo significa isso. Um dia eu reconheci que Jesus é o único que pode me salvar, o único que poderia perdoar meus pecados, o único que poderia me dar uma nova vida, me transformar, me fazer uma nova criatura. Águas no tornozelos. É interessante que esse nível de água no tornozelo é como se estivesse essa altura aqui. É bom porque refresca, traz um refrigério, mas não molha todo o corpo. Não traz a influência de todo o corpo. Não traz a mudança em todo o corpo. Ela simplesmente molha os pés, o tornozelo. A gente está falando em presença do Espírito Santo, e eu quero te dizer uma coisa. Eu disse que depende mais da gente, porque já veio, do que de Deus. Deus já fez a parte dele. A parte dele era o quê? Enviar o Espírito Santo. A parte dele era mandar a presença do Espírito Santo sobre toda a carne, como ele prometeu. O texto diz que sobre toda a carne. Não toda no sentido de totalidade, todo mundo, não. Toda no sentido, todos podem, mas não é sentido de totalidade. É agora, não tem exclusividade, não tem agora distinção. Você quer, você recebe. Você busca, está para você. Toda a carne, todo aquele que buscar. Águas no tornozelo. Interessante é que muita gente fala assim: eu quero, pastor. Quantos querem o Espírito Santo? Eu quero, pastor. Aceitaram a vida, andaram, entregaram Jesus como único e eterno Salvador, mas ficou ali. Observa que o texto diz que ele andou quanto? Quanto que ele andou? Mais 500 metros. Houve o quê? Uma prova, houve um esforço da parte dele. As águas não chegaram aos seus joelhos simplesmente porque ele ficou ali. As águas ali foi uma bênção, ele conseguiu algo que ele não tinha. Primeiro ele não tinha visto as águas, os olhos foram abertos. Eu agora percebo que o Senhor está aqui.
Os pés são lavados, fala de um novo caminhar, de um novo início. Mas agora, para ir para um novo nível, ele tem que se esforçar. Interessante que diz que ele não apareceu lá. Ele não caiu lá de paraquedas, ele caminhou, ele andou, depois que mostrou para ele a medida, fez uma medida, mostrou o que ele teria que alcançar, ele foi até lá e alcançou. Mais 500 metros, e as águas deram no joelho. Te lembra do quê? O que o joelho lembra? Oração. Oração. Joelho lembra de uma vida consagrada, de uma vida de dedicação a Deus. Isso era o que Deus estava falando comigo. Eu estou colocando de forma prática que esse texto, que muitas vezes parece complicado, pode nos dizer essa noite para termos mais dessas águas. Primeiro você nasce de novo, depois você começa a se consagrar a Deus. Oração, busca de falar com Deus através da palavra, dedicação às águas no joelho. É uma bênção esse nível de águas. Quando você chega aqui nesse nível, é uma bênção, você começa a entender a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a falar com você, porque você está num nível que as águas já trazem um refrigério bem maior. Quando passaram esses calor dos últimos dias aí, terrível, né? Nossa, um pouquinho de água já servia muito para nós. Há uma técnica de resfriamento do corpo, que você sabe que é colocar os pés em águas frescas. Às vezes você não precisa de molhar todo o corpo, mas basta colocar o pé nas águas frescas, você refrigera todo o corpo. E o mesmo acontece o inverso, quando você está com frio, basta esquentar principalmente os pés, as mãos, as extremidades, e você começa a sentir o calor. Águas até o joelho, então, é muito mais refrigério, muito mais gostoso. Então a gente está falando, eu quero do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu acredito que o batismo, mas eu preciso de caminhar em direção a isso. A razão que essa palavra ardia no meu coração é porque eu disse, as águas estão para derramar, as águas estão como esse balde está para tornar. Mas Deus estava me mostrando, filho, não vai cair em quem não quer, não vai cair em quem não está buscando, não vai cair em quem não tem sede, mas todos aqueles que estão vindo em direção às águas profundas irão receber, porque vão encontrar essas águas. Eu já vi pessoas falando assim, nossa, eu quero dar de ponta. Aí tem um palmo de água para dar de ponta, né? O que vai acontecer? Vai se machucar. Tem pessoas que a semana inteira ela caminha num nível de somente salvação, águas no tornozelo. A semana inteira não há consagração, não há busca de Deus, não há entrega, não há um tipo de esforço para ter mais de Deus. E quer chegar na igreja, quer encontrar uma piscina funda para mergulhar. Hello? Passa a semana inteira vivendo até pé molhado e pé seco, né? Porque pé no mundo, pé molhado, pé no mundo, pé molhado. Aí chega domingo aqui, chega no dia de culto, sexta-feira, fala assim, essa igreja não sei não, está muito seca, está muito sem presença de Deus. A culpa é nossa ainda. Passa a semana inteira em um palmo de cristianismo, um palmo sem presença de Deus na sua vida, e quer mergulhar nas águas do Espírito. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, para receber as águas profundas, diga, tem esforço, tem consagração, querido. A nossa igreja está sendo despertada esses dias para buscar, irmãos, não me entenda mal, a salvação é de graça, o dom do Espírito Santo é de graça, mas a profundidade de intimidade com o Espírito tem um preço. Todas as pessoas que eu estou vendo falar, dia após dia, eu fui para a Flórida, vi uma pessoa lá falar sobre isso, assistimos vários DVDs, fitas, e pessoas falando, todas as pessoas que falam que têm intimidade com o Espírito Santo, não aconteceu assim, está andando e catapum, pegou ela. Isso não existe, isso aí é descarrego, isso é coisa do outro lado de lá. Do lado de Deus é consagração, é busca, é pessoas que pagaram preço, estão pagando um preço para andar em águas profundas. Águas até no joelho, começa a consagração. É só o início, mas não faz o que a gente ainda quer. Andou-se mais 500 metros, 1000 côvados, e as águas deram aonde? Aonde? A cintura, lombo, cintura. Eu sou um goiano do Paraguai, eu fui criado no Nordeste do Brasil e na beira-praia, graças a Deus. Então eu me lembro de muitas vezes estar com meus pais na praia, e eu me lembro meu pai falar assim, água no umbigo, sinal de perigo. Era isso que ele dizia, eu não sei se isso é invenção dele, mas eu ouvi isso, né? Então quando a gente nadava e lá era o mar, toda vez que a água batia no meu umbigo, eu falava, opa, sinal de perigo. Porque eu sabia, porque o mar é traiçoeiro.
brincar aqui, tá, irmão? Eu sou sem querer ofender ninguém. A goianada, quando vai pela primeira vez no mar, é uma graça, né? Nunca viu o mar? Aí afoga, toma uns caldos maluco. Por quê? Nunca viu aquilo, né? A água dá no umbigo, mas ela pensa que está o quê? Mas daqui a pouco a água faz assim, ela dá aqui, né? Porque a maré vem, move e traz. Mas eu estava com a água no umbigo. Mais profundas. Hoje Deus está falando com a gente algo muito interessante. E eu creio que nós estamos aqui nessa decisão. Nós vamos ficar aqui. Tem consagração, tem zelo pela palavra, tem busca do Senhor, mas ainda a gente está controlando muita coisa. Ou a gente vai entregar para um lugar onde a gente não segura mais. É as águas que seguram. Mas 500 metros eram água profunda. E o que o profeta diz? Eram águas que o quê? O que ele diz? Vocês leram comigo o texto? Me acompanhe, por favor. Eu sei que está cansado, mas tem misericórdia desse pregador. Mediu mais e diz que não os podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se não deviam se passar a nado, rio que não se podia passar andando. Diga comigo, não pode passar andando. Andando fala de coisas naturais que a gente faz. O nível do Espírito, irmãos, das águas profundas, da intimidade com o Senhor, dessas águas que foram prometidas, dessa presença que já veio, já não é mais do meu jeito, do seu jeito. Não tem como andar mais. Andar significa do homem, agora é no Espírito. É as águas que conduzem, é as águas que dão a direção. Diz que essas águas agora que estavam no controle. Porque quando o profeta não tem o pé, o controle é dele, é das águas. Ah, mas eu nado, tudo bem. Mas é sem o controle dos pés. Pés no chão, controle nosso. Pés fora do chão, controle das águas. Deus falava comigo assim, filho, e eu não sei se era só para mim, eu estou passando para a igreja. Eu acho que Deus primeiro fala com a gente. Mas Deus fala, vocês chegaram no momento de decisão. Quantos querem mais do Espírito Santo de Deus? E creem que isso é a resposta. Irmãos, eu estou convicto que tudo que nós precisamos mais nesses últimos dias é mais do Espírito Santo. Você assiste a televisão, você pega um jornal, você vê qualquer notícia, você olha para as pessoas do mundo, olha as pessoas dentro da igreja, e toda a conclusão que eu chego é o seguinte: o mundo não precisa de dinheiro, o mundo não precisa de cabaz, o mundo precisa mais de Deus. Esse mundo precisa mais de Deus. Esse mundo está indo de mal a pior.
E não adianta querer esperar Deus lá fora. As águas correm aonde? No templo. As águas têm que sair do templo. Quem foi convidado para andar sobre as águas? Quem estava no templo. Nós somos os primeiros a serem convidados para ir por essas águas e conhecer essas águas. Há pessoas que querem falar de águas que não conhecem, que ainda não experimentaram. Vão lá para a igreja, lá tem águas profundas. E você? Eu estou com as águas no tornozelo. E de vez em quando só na palminha do pé. Como falar de algo que você não conhece? Eu quero te dizer, irmãos, é para você. Deus não está te fazendo aqui, como brinca alguns, de figuinha. Ah, toma. Aí quando você vê, ele puxa. Não, Deus quer te dar. Deus quer que você tenha. Mas você tem que entender os passos e a entrega que você vai ter em cada nível. Eu estou convicto, irmãos, que há pessoas que estão nesse lugar porque pagaram preço, porque querem estar ali. E eu olhava e falei, eu quero isso para mim também. O diferencial é você querer, é você buscar e você está indo atrás dessas águas do Espírito. Ele foi convidado a dar mais esses passos, e de repente o nível era incontrolável. É um nível onde totalmente estamos imergidos pelas águas, onde o controle é dele. O Espírito Santo quer te perguntar hoje, onde é que você quer parar? Qual o nível que você está satisfeito? Qual o nível que você se sente confortável? E é interessante que ninguém é empurrado para ir para o fundo. Ninguém vai ser forçado. É você que decide aonde você quer andar. As águas existem, o Espírito Santo já foi enviado, as águas estão no templo. Quem vai determinar onde você quer ficar é você. Eu sei onde eu quero estar. E você sabe? Eu sei onde eu quero andar. Porque eu acredito que lá onde eu estiver, no controle das águas, vai ser melhor. Muito melhor para mim. Muito melhor para minha casa. O que vai acontecer, pastor, quando a gente chegar nessas águas? Bom, primeiro o Espírito Santo vai controlar tudo. Mas o que mais me chamou a atenção também nesse texto foi o poder dessas águas. O texto diz que quando ele voltou para a margem, ele percebeu que tudo tinha mudado. Tudo havia sido transformado. Toda a margem do rio havia sido tocada por esse grande rio que saía do templo. De repente ele começou a ver árvores floridas, todo tipo de fruta, peixes de várias espécies. Pescadores, quando você vai ver o texto no original, diz que eles estavam ombrando um ao outro, ou seja, juntou muita gente para se beneficiar dessas águas e da vida que essa água trazia. Eu quero te dizer uma coisa, quando a gente está mergulhado nessas águas, tudo ao nosso redor é transformado, tudo na sua vida começa a mudar. Essa luta que às vezes você está travando e lutando, que de repente, por um passo que você der na direção certa, tudo vai mudar. Às vezes você está a um passo de transformar a sua vida e está com medo. Tudo que você tem que fazer é acreditar no que Deus está mandando para você hoje. O Espírito Santo de Deus e a intimidade com Ele. Quando você descobrir que na intimidade com o Espírito Santo, tudo ao redor seu vai mudar, você vai pensar assim, meu Deus, quanto tempo perdido. Às vezes eu pensava que eu ia solucionar sozinho. E as águas que transformam. Diz o texto que as águas desciam até para o lugar mais morto do mundo, que é o Mar Morto, o Mar Salgado. O lugar que não tinha vida nenhuma. Impossível de ter algo bom ali. Mas quando essas águas chegam, até isso ela traz vida. Sabe naquilo da tua vida que está travado, emperrado? Sabe o que você precisa? Do Espírito Santo. E dessas águas fluindo na sua vida. O que você precisa é deixar que essas águas te levem agora. Tira o seu pé e deixa essas águas te caminhar. Tira o teu pé e deixa o Espírito Santo te levar. Assim será nas nossas vidas, irmãos. Eu sei que hoje tem muitos de vocês cansados. Dia difícil, semana talvez complicada. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é de Deus. Deus está querendo te levar para as águas mais profundas. Essas águas que eu dizia que está vindo, elas já estão aqui. É isso que o Espírito Santo quis me mostrar. Essas águas que tantos de nós almejamos ter, elas já estão no nosso meio. Deus está nos chamando, vem andar nas águas mais profundas.
Sai desse lugar de conforto que você está. Sai simplesmente do plano da salvação, dessa leitura, e começa a se consagrar mais a mim. Vem mais, vem mais, vem mais. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Coloque-se de pé nesse momento. Oh, glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Fecha os seus olhos, não deixa nada te atrapalhar. Eu não quero te enganar que hoje não tem como você, só sobrenatural de Deus. Não tem como ter caminhado, como eu disse, a semana inteira, talvez no nível de um côvado, ou de um palmo de água. E hoje querer correr aqui, pastor, eu vou correr, e eu vou pular 3, 4 estágios, e vou cair já nas águas profundas. Pode acontecer? Claro que sim. Mas geralmente, as águas vêm, ou estarão para nós, à medida que a gente vai em direção a ela. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E às vezes, que tem muita emoção, e eu vou ser sincero com vocês, eu já vi muito isso. Pessoas que dão passos, aí chega correndo, eu vou mergulhar. E aí faz, ou então cai de barriga num palmo e fica batendo palminha, igual uma criancinha, dizendo, estou molhando todo, estou encharcado. Depois levanta e vê que ele está num palmo de água. Porque essas águas são boas, são refrigério. Mas o que Deus está falando com nós é sério. Eu quero que você caminhe em direção às águas profundas. E há um passo, há um caminhar, há um preço a pagar. Nós não vamos sair do ponto A para o ponto C, D, assim. Mas Deus está falando para a gente, esse é o caminho. Quantos estão entendendo? Esse é o caminho. Pastor Fernando, isso é o que Deus falou para nós, o caminho, estamos certo. Ele já convocou umas 3, 4 orações de pastor, nós estamos no caminho certo. Esse é o caminho. A gente está orando, ele mandou outro e-mail, falou, olha, amanhã de novo, esse é o caminho. E ele não sabia nada disso. Deus falou comigo, esse é o caminho. Porque sem consagração, sem busca de Deus, não tem água profunda não, irmão. É fazer barulho em um palmo d'água. E isso eu não quero para o meu ministério. E eu creio que você não quer para a sua vida também. Você quer verdadeiras águas profundas. Talvez você está num nível que você nem percebeu que tinha água aqui. E hoje Deus te pegou pela mão e está te mostrando, as águas estão aqui. Basta você crer. O Espírito Santo já foi enviado. Basta você crer. Feche os olhos. Vamos examinar o nosso coração. Acho que eles estão procurando uma música. Em que nível você está? Não precisa me responder. Seja sincero, em que nível você está? Como é que está a sua vida em direção ao espiritual? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você que me assiste, como é que está a sua vida? Como é que está o seu caminhar com Deus? Parou quando as águas chegaram no seu tornozelo? Seja sincero, é você e Deus, você sabe disso. Semana inteira não há um tempo de oração, não há um tempo de leitura, não há um tempo de consagração, não há nada disso. Seja sincero, você quer, mas tem coisas te freando e não tem deixado você ir em direção a mais águas. Deus está te falando hoje. Ele foi, estendeu e mediu mais 500 metros. É interessante que em momento nenhum diz que ele estendeu e já mostrou lá ao fundo. Ele foi indo de pouco em pouco. Uma, para não assustar. Segundo, para você não se cansar. Anda, para, perceba onde você está e continua. Anda, para, perceba onde você está e continue. Diga comigo, ande, paro, perceba onde estou e continuo as águas mais profundas. É isso que Deus está falando com você. Você está nos joelhos? Vamos para mais águas profundas. Você está na cintura? É momento de decisão. Nós pastores, Deus estava falando comigo, nós estamos com as águas na cintura. Dá para fazer muita coisa com água na cintura. Mas Deus me falou claramente, tem
águas mais profundas para esse ministério, onde o Espírito Santo vai estar controlando, onde o Espírito Santo vai estar conduzindo. Irmãos, a presença de Deus já está nesse lugar há muito tempo, porque foi lá quando o Espírito Santo foi enviado. Não tem nada a ver com a Igreja Mensagem de Paz, tem a ver com a promessa de Deus que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que se avançasse em direção ao Espírito, dizendo: eu quero. Eu quero te convidar para vir para esse altar e dizer: Deus, é aqui onde eu estou, mas eu quero ir às águas profundas. Vem com esse coração sincero que você vai ver o que Deus vai fazer. Vem com o coração dizendo: Senhor, a verdade está aqui. Hoje eu estou entendendo, Senhor. O Senhor não vai mandar nada, o Senhor já mandou, é eu que tenho que ir. O Senhor não tem que enviar, é eu que tenho que ir em direção ao teu Espírito sedento, querendo ter mais dele. Águas mais profundas para todos aqueles que buscarem, disse o Senhor. O próprio rio, em ambas as partes, produzirá frutos de toda espécie, onde as folhas não murcharão, onde os frutos não falharão. Todos os meses produzirão frutos frescos, porque o rio do santuário fluirá. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédios. Irmão, quando esse Espírito Santo tiver no controle, a cura vai vir, a provisão vai vir, o sanar das águas salgadas vão acontecer. Quando o Espírito Santo estiver no controle, o teu filho vai estar na presença de Deus, a tua esposa vai estar na presença de Deus, os seus pais vão estar na presença de Deus, porque onde essas águas chegam, ela transforma, querido. Deixa queimar no teu coração o desejo de ter mais de Deus. Você entrou nas águas e às vezes está querendo sair, Deus está te chamando: não, as minhas ondas vão te puxar essa noite. Deus te quer mais do que você quer a Ele. Momento de entrega. Seu momento de entrega. Me purifica, Senhor. Você que assiste, entregue o seu coração agora. Deixa o Espírito Santo te levar às águas mais profundas. Deixa o Espírito Santo te conduzir às águas mais profundas. Onde quer que você esteja, entregue agora. Entrega. Não tenha medo. Deixa Ele te levar. Entre em contato conosco. Deus te abençoe. Tenha um dia, uma noite especial em nome de Jesus.